O mercado financeiro, ele não é para amadores, isso é fato. Existem muitos cursos, muitos youtubers, muitas formas de você aprender, e eu acho que o grande problema é que muitas pessoas entram no mercado iludidos, achando que vão ficar rico da noite para o dia. E é uma profissão como qualquer outra, você tem que ter uma fases, né? O aprendizado, os erros, a melhoria, é uma coisa constante. Só a consistência vai fazer com que a gente alcance ganhos significativos, porque o grande detalhe é, não adianta nada você, de uma hora para outra, ganhar muito e depois perder, devolver para o mercado, como a gente fala, né? É muito normal isso acontecer. E os ciclos de mercado, eles existem justamente por causa disso. Porém, uma questão importantíssima é quando você assimila que uma frase muito forte, deixar de ganhar não significa que você perdeu. Quando você não tem um treinamento, ou você não está preparado para olhar um gráfico e falar, agora eu vou realizar lucro. Eu vou usar tais indicadores, eu vou usar tais métricas para realizar lucro ou para sair fora da posição. Se você não tiver esse planejamento, esses objetivos, essas questões claras, você muitas vezes vai ver o seu lucro lá em cima e você não realizou, o mercado devolve, você vai fazer o quê? Chorar, porque não tem outra coisa a se fazer. A esperar o próximo ciclo para poder tirar a exposição ou sair no 0 a 0 no mínimo, o que muitas vezes acontece, ou que muitas pessoas vendem no prejuízo, ou se não esperar para ver se você vai ter uma valorização. E no caso de criptomoeda, tem um fator muito mais forte, muito mais significativo, que é a volatilidade dos ativos, a quantidade de altcoins que existem é exponencial. A cada dia surge um projeto novo. E neste ciclo que nós estamos vivenciando agora, com a entrada dos ETFs, o Bitcoin ganhou relevância por uma série de fatores, e mesmo o ETF de Ethereum não alavancou a coisa, para você ver como o Bitcoin é descentralizado, ganhou relevância. O Ethereum não é 100% descentralizado, não ganhou relevância. E a única que performou melhor agora foi o Solana, vem performando super bem. Ethereum está deixando um pouco a desejar. Então, um mercado que poderia ser extremamente, Bitcoin só vai te dar 3 vezes de retorno, enquanto uma altcoin vai te dar 10 vezes de retorno. Isso era o pensamento há 2 anos atrás. E há 1 ano atrás, muitas pessoas começaram a entender que talvez não fosse assim. E hoje em dia, a gente precisa torcer para qual altcoin vai performar. Então, mudou muito, né? O mercado ele muda muito rápido. E aí, se você não estiver pronto a aceitar essa mudança, e outra, se você não tiver realizado lucro durante o período, simplesmente você vai deixar o teu dinheiro na banca, muitas vezes. Portanto, o que eu quero chamar a atenção e o que eu fiz, eu vou mostrar nos gráficos, que me deu aquela sensação de que eu estou perdendo a festa. Isso é fato, né? Ninguém gosta de deixar de ganhar. Ninguém gosta de todo mundo fazendo dinheiro e você não está. Não é boa essa sensação. Porém, me deu aquele, opa, peraí, não é bem assim. Você pegou os pedaços, você seguiu o teu racional, você seguiu as coisas que você determinou. Eu acabei adequando a estratégia às mudanças que eu percebia no gráfico. Eu não posso prever, e eu tenho certeza que ninguém sabia, se não seria... O Bitcoin ia sair de 60 e poucos mil para 90 e depois para 100 em 3 semanas. É uma mudança muito rápida, muito brusca, e não é assim qualquer um que percebeu isso que iria fazer, iria conseguir esse retorno. E eu estou feliz, eu consegui traçar uma estratégia como trader, pegar os pedaços. Então, a primeira coisa
E esse aqui é um gráfico que uma pessoa publicou em 9 de junho de 2020. Então esse é um dos gráficos mais emblemáticos que nós temos. Eu não participei dessa época, infelizmente, mas eu já ouvi bastante história. Que o Bitcoin saiu ali de 2.000, menos de 2.000, para bater 20 mil dólares. E como é que foi o comportamento dos investidores nessa situação aqui? Quando ele começa a ganhar fôlego, o investidor profissional entra no mercado. E ele tem uma subida, ele vai passando tudo ali, ó, né? Vai subindo de 10 mil, diz que nessa época de 10 mil, todo mundo, imagina, não vai subir mais, não vai subir mais, ele continuou. E aí quando começa a entrar numa situação, toda a mídia falando, todo mundo fala, agora só sobe, só sobe, só sobe, o investidor amador, ele entra no mercado. E essa é a hora, quando você vê ali que já está com lucro 100%, 200%, você vê que o investidor profissional, ele realiza lucro. Ele sai no momento em que, um pouquinho depois, que o investidor amador entra no mercado e antes da euforia tomar conta. Vamos todos ficar ricos quando chegou em 20 mil. Era o que o pessoal falava, dizem na época. Todo mundo acreditava que a partir daqui não tinha como você não ganhar dinheiro com o Bitcoin. E, na verdade, o mercado começa a devolver em final ali de, acho que março, abril de 2018, ele faz um topo mais baixo. E o pessoal fala, é só uma leve correção. Só está tomando fôlego para subir mais. Na verdade, ele começa a devolver a movimentação. Começa a devolver. E não só devolve mais do que a metade, como vai embora, vai lá para baixo. E aqui o pessoal, meu Deus, como vou pagar minhas contas? Quer dizer, você imagina que o cara que comprou aqui, todo mundo daqui para baixo, prejuízo. E daqui para frente é um ano e meio, não lembro exatamente quanto tempo demorou, para ele voltar nos patamares de 20 mil. Mas você imagina que quem está nesse pedaço daqui é muito pior do que você estar nesse pedaço daqui. A partir do momento que ele rompeu aqui aos 4 mil, 3 mil, ficou todo mundo no lucro durante muito tempo. Ó, só pequenas correções. Aqui já deu uma correçãozinha boa, né? Uma correçãozinha interessante, de 30%. E não, todo mundo não cai, né? Só uma leve correção, só está tomando fôlego para subir mais. E aí, quem não saiu aqui, por exemplo, o investidor amador que entrou aqui e que não saiu, tomou de volta, pagou o preço. Portanto, além de você entender qual é o seu perfil de investidor, porque existe isso, o cara mais arrojado, o cara mais conservador, qual é o ativo que você está usando, é uma altcoin de pump and dump, uma meme coin. Existem vários tipos, né, e perfis de investidor. O mercado de criptomoeda, ele dá essa oportunidade e faz caras muito ricos que realmente arriscaram tudo, né? Compraram uma moeda meme coin da vida ali e foi ver ela valorizar não sei quantos 1000%. Só que eu conheço, ele realmente tirou um dinheiro, mas ele virou para mim, enquanto a gente estava conversando, ele falou, eu ganhei bem, daí eu resolvi entrar de novo, e aí eu ganhei X e perdi X. Essa história de você não saber medir ou não saber a ganância, gráfico diário do Bitcoin, 7 meses de lateralização, quando todo mundo achava que ele podia cair, ele rompe isso daqui e sai de 63, 64 e faz um pivô meio estranho, porque ele devolveu praticamente a alta que ele fez aqui, ó. Para mim, isso como sinal técnico me pegou. Eu não aumentei posições, ou eu não imaginava que realmente fosse pegar força. Por quê? E o que aconteceu aqui? Foi exatamente antes da eleição de Kamala e de Trump. Então, se a Kamala ganhasse, existia uma expectativa dele devolver essa movimentação. E como o Trump ganhou, ele sai enlouquecido de 66, 67
e não para de subir. Aqui faz uma deriva, todo mundo começa, aqui não vai, e vai embora. Se eu coloco os desenhos, o principal aqui, antes de entrar nessas pedaços que eu marquei, são as extensões de Fibo. Eu marquei e falei isso nos vídeos que eu faço todo domingo de alvos e confluências. Quais seriam os alvos que eu ia trabalhar? Então eu fui trabalhando com 69, depois 76, 77, depois 85, depois 90 e depois 97, 98. E o que eu fiz nas minhas operações? Eu vou entrar no gráfico de 4 horas para entender o seguinte. Um corretor ou subconta diferente, eu tenho 4 contas de Bitcoin, e esse aqui foi o primeiro pedaço de realização de lucro. Essa posição aqui, que é a maior que eu tinha, me dá aquela sensação, sinceramente, de que eu poderia ter botado um stop gain. Mas, por outro lado, eu botei o lucro, eu descasquei o short, que eu tenho uma posição de head aqui. Naquele momento, a minha análise, o que eu pensava, o que eu defini como estratégia, eu segui. Então, beleza. E em algumas eu entrei de novo, eu mantive a mesma posição com valor menor. E aí, de novo, eu peguei um pedaço e descasquei quando eu achei que poderia ter uma reversão do movimento. Porque quantitativa, funding rate, uma série de fatores me alertava, somente fear and greed, que poderia estar numa exaustão de movimento. Realizei mais um pedaço. E agora realizei, no final eu realizei mais 2 pedaços, fiz a entrada, inclusive aumentei mão, quando eu vi que eu saí fora, entrei de novo e realizei aqui no topo, teoricamente, aqui nos 98. 98 nos quebrados, a outra posição. Eu mantenho só uma posição agora com uma entrada num valor mais baixo. As outras todas eu vou ter que reentrar. Então, se ele continuar subindo, vai ser chato, porque eu vou ficar com a sensação de que eu estou comprando o topo. O recuo do preço é bom ter. Eu tenho um indicador que mostra quanto você está descolado da média de 200, que é uma das principais médias no diário. E tá absurdo, assim, como nunca foi. Tá muita euforia, muita coisa, as notícias de bombinha, pode ser que aconteça uma correção. Então, se ele subir agora, estourar os 100 mil e for embora, vai ser ruim. Eu tenho algumas ordens pequenas penduradas e dando espaço aqui para rompimento, para não ficar completamente solto, mas o que eu não quero é que ele pum e volte. Isso vai ser ruim, porque está aparecendo ali liquidez 100.200, 100.300, então eu botei ordem acima. Não gostaria que ele pegasse essa ordem e voltasse, eu preferia que ele desse um recuo, não sei aonde, se viesse aqui em Fibo em 89, em 95, em 85, aonde ele vier, eu vou entrar. Pelo menos eu realizei lucro, não realizei tudo, poderia ter realizado mais, poderia ter realizado muito mais. Se eu tivesse deixado essa posição aqui aberta até agora, até os 98, por exemplo, realizasse agora, eu teria não só feito lucro, como eu teria fechado o meu head de short. Mas quem vai saber? Eu tô, beleza, diminuí o short, botei um lucrinho, e eu não lembro qual foi a outra posição dela que eu realizei. O lucro que eu peguei, eu só descasquei 50% do short, então sobrou um lucrinho para a banca. Não tem problema. O detalhe é, se eu faço isso, eu tô com a minha consciência tranquila. Eu tô com aquela sensação de que poderia ter ganho mais. Mas eu tô garantido de ter feito o que tecnicamente estava me mostrando, respeitando regiões de Fibo, respeitando indicadores, respeitando uma série de coisas. Alguém pode olhar isso daqui e falar, pô, você foi mão de alface.
Quando eu penso nisso, eu mesmo fiz essa reflexão, eu faço essa reflexão. E aí eu voltei para esse gráfico aqui. Eu quero ser esse investidor profissional que realiza o lucro antes da euforia extrema e que não minimize o meu risco de tomar isso aqui tudo de volta. Ó. Não só, aqui eu realizei, vamos supor, 70% do que eu poderia ter ganho. Tá, mas eu não perdi. Não perdi 100%, não perdi 80%, não perdi 60%. Eu prefiro ter esse pensamento de um investidor profissional que vai realizar o lucro antes da euforia do que ficar sujeito a perder tudo, devolver tudo para o mercado. Isso é fato. Deixar de ganhar não é perder. Isso é fato. Realizar lucro é muito importante. Eu agradeço você assistir esse vídeo e me incentiva bastante se você participar do canal em outras vezes. Então, por favor, quero te ver de volta aqui.